Muitas pessoas se sentem culpadas por não gostar de receber visitas, como se esse desconforto dissesse algo de errado sobre elas. Mas, na verdade, essa sensação costuma revelar muito mais sobre sua história, seus limites e a forma como sua mente aprendeu a se proteger do mundo. Seja porque a casa virou o único espaço seguro num cotidiano caótico, seja porque a cobrança social de interação constante parece sufocar, esse sentimento não surge à toa. Aqui, cada espectador é bem-vindo, porque este é um ambiente de reflexão madura. Razões ligadas à personalidade, ao cansaço emocional e ao funcionamento da alma, segundo Carl Jung, mostrando como esse comportamento pode ser defesa e também sinal de desenvolvimento interno. Aqui serão apresentadas respostas profundas e aplicáveis. Quando estar sozinho é sobrevivência emocional. Muita gente acha que evitar visitas significa falta de educação, frieza ou egoísmo. Mas quem vive isso sabe que a sensação é outra. Quando alguém toca a campainha, o corpo inteiro parece entrar em alerta. É como se a casa, único abrigo mental do dia, estivesse sendo invadida. Jung dizia que a alma tem o seu próprio ritmo, e quando esse ritmo não é respeitado, o sistema interno reage. Tem quem passe o dia inteiro lidando com pessoas e conflitos. Quando chega em casa, só quer silêncio, não para isolar o mundo, mas para conseguir continuar existindo nele. E é curioso como isso não é ensinado. Crescemos ouvindo que todo mundo tem que gostar de gente, sem perceber que algumas personalidades precisam de tempo. Só que o mais interessante é como esse comportamento começa lá atrás. E quando o passado é revelado, fica mais claro porque o lar virou território sagrado. E esse é o ponto que dói e conecta com o próximo. Tem gente que não pensa, chegou visita. Pensa, acabou minha paz. Como se o corpo reagisse antes da cabeça entender. Em psicologia, entende-se isso de forma muito mais profunda que um simples não gosto de receber gente. Depois de um dia inteiro equilibrando pressões e demandas emocionais, chegar em casa é como atravessar a soleira de um templo particular. Ali, o silêncio não é ausência, é remédio. Não é isolamento, é recuperação. Tem gente que não percebe o quanto a mente usa a casa como último escudo emocional, onde não precisa explicar nada, nem sorrir por obrigação, nem representar o tempo todo. E quando o descanso chega, alguém toca a campainha como um alarme, rasgando o único momento de calma do dia. E o cérebro registra como ameaça, mesmo que a pessoa seja querida ou familiar. Isso não tem nada a ver com desprezo, e sim com a realidade de quem gasta energia demais sobrevivendo lá fora e precisa recarregar sem testemunhas. E o mais curioso é que esse comportamento não começa na fase adulta. Tem raízes profundas e antigas. Há raiz escondida que ninguém vê. Não gostar de visitas não surge do nada. Quase sempre nasce de experiências antigas, quando o espaço pessoal não foi respeitado, quando o lar era lugar de tensão e não de alívio, ou quando a vida exigiu proteção emocional. Alfred Adler falava que cada indivíduo constrói seu estilo de vida psicológico, baseado em como aprendeu a sobreviver. Quando a mente cresce acostumada a se proteger, ela não se abre fácil. Cada entrada inesperada representa risco emocional, mesmo sem ameaça real. Por isso, muita gente prefere manter portas fechadas, não porque não gosta de pessoas, mas porque o corpo ainda não aprendeu que agora está seguro. Quando alguém entra sem aviso, vem ansiedade, irritação ou desconforto. Mas o mais interessante é entender que isso não é destino fixo. Quando alguém não gosta de receber visitas, raramente nasce na vida adulta. Vem de antes, de momentos que talvez a pessoa nem lembre, mas que marcaram o corpo com recados invisíveis. Tem quem cresceu em casa, onde todo mundo entrava sem bater, sem espaço pessoal, onde o quarto não era refúgio. Outros viveram o contrário.
Um lar cheio de tensão, discussões e vigilância, onde qualquer presença trazia a sensação de precisar se proteger. Tem o grupo que aprendeu a resolver tudo sozinho, como se pedir ajuda fosse fraqueza, criando uma casca emocional que reage até ao toque da campainha. Adler dizia que nossa ação no presente reflete a estratégia que criamos para sobreviver emocionalmente. Se alguém passou a infância se sentindo observado, exposto ou obrigado a receber pessoas quando não queria, o cérebro grava um aviso: visitas do invasão. Com o tempo, a pessoa não percebe racionalmente, apenas sente o desconforto e pensa, não sei porquê. E não é vergonha, antipatia ou falta de socialização, é condicionamento emocional. Muita gente nunca ouviu isso e cresce achando que há algo de errado consigo, quando só está usando um mecanismo que funcionou por anos. E aí a personalidade começa a aparecer. A personalidade que interpreta o mundo diferente. Jung afirmava que algumas personalidades precisam recuar para manter equilíbrio interno, e isso explica muita coisa. Alguns recarregam no silêncio, outros precisam de calor humano para se sentir vivos. O problema é quando o mundo exige que todos funcionem igual, como se fosse errado preferir ficar sozinho no fim de semana, em vez de abrir a porta para mais conversa, barulho e demandas emocionais. Uma pequena visita pode quebrar esse clima mental, como se alguém desligasse a tomada no meio do descanso. A virada acontece quando a pessoa descobre que não é falta de simpatia, mas necessidade real de reorganizar pensamentos para continuar funcionando. E isso abre o próximo ponto. Quando alguém não gosta de visitas, muitas vezes não é sobre quem chega, mas sobre quem está dentro. Jung falava da persona, a máscara social usada para sobreviver lá fora, sorrir quando não quer, controlar sentimentos quando tudo está desabando. Quando a porta fecha, essa máscara cai no chão como quem larga um peso no fim do dia. A casa vira o único lugar onde dá para existir sem performance, sem julgamento, sem explicar nada. Imagine esse eu vulnerável ouvindo a campainha tocar de repente. A mente entende como invasão, não por não gostar da pessoa, mas porque não está pronta para recolocar a máscara tão rápido. Nem sempre dá para virar essa chave de um segundo para outro. Cada um sabe quanto esforço gasta para funcionar socialmente e quanto custa viver sendo observado. Quando essa percepção cresce, fica impossível não olhar para dentro e perceber que esse comportamento mostra muito mais sobre necessidades emocionais do que qualquer defeito imaginado. O cansaço emocional que a sociedade finge não existir. Vivemos num mundo onde todos estão cansados, mas poucos admitem. Quando chegamos em casa, o cérebro só quer desligar, respirar e processar o dia. Mas alguém toca a campainha e o descanso evapora. Parece que todas as obrigações voltam ao mesmo tempo. Aaron Beck dizia que o cérebro interpreta a realidade pelo filtro emocional do momento. E quando estamos esgotados, qualquer estímulo extra pode parecer invasivo. Por isso, muita gente se sente vilã por preferir ficar só, quando está apenas tentando sobreviver ao próprio limite. Só que existe um detalhe que ninguém comenta. Essa dificuldade muda quando a pessoa começa a se entender de verdade. Tem um detalhe que explica muita coisa. Quando alguém evita visitas, muitas vezes não é porque não gosta das pessoas, e sim porque se sente responsável por manter o ambiente emocional equilibrado, como se automaticamente virasse anfitrião. Muita gente sente isso. Winnicott dizia que algumas pessoas passaram tanto tempo sendo o apoio emocional da família que cresceram acreditando que toda presença humana exige esforço. Quando a campainha toca, o corpo reage. Vai dar trabalho. Não é preguiça nem falta de educação, é exaustão emocional acumulada. Tem gente que trabalha ouvindo reclamações e resolvendo problemas o dia todo.
Quando chega em casa, só quer desligar. Receber visita vira extensão do expediente. E mesmo assim, essas pessoas carregam a frustração escondida, porque parece tão fácil para os outros. Cada um sabe o preço que paga para funcionar socialmente, e quando alguém percebe isso, o entendimento muda completamente. Porque começa a enxergar que esse comportamento não é afastamento, mas uma alma cansada, tentando recuperar o fôlego antes de voltar ao mundo. O autoconhecimento começa quando você admite o que ninguém diz em voz alta. Muita gente passa anos tentando se forçar a gostar do que não gosta, achando que vai se encaixar se insistir. Jung dizia que o que você resiste, persiste. E quando a pessoa admite que não gostar de visitas é reflexo legítimo da personalidade, algo muda. Não é preguiça, antipatia ou rejeição, é proteção do espaço interno. Mas quando a pessoa finalmente entende isso, um novo conflito aparece. Como manter essa necessidade sem parecer frio, distante ou antissocial? E é aí que surgem estratégias que transformam a relação com o mundo e com os outros. Mas antes, é preciso entender como o corpo aprende a identificar ameaça, mesmo quando ela não existe mais. A solidão hoje não é mais clichê. Não é sentar sozinho no quarto e chorar. É muito mais silenciosa e presente. Ela aparece quando você está cercado de gente, mas ninguém realmente te enxerga. Quando você manda mensagem e recebe resposta seca horas depois. Isso cria a percepção de que talvez você seja dispensável. Psicologicamente, o cérebro não lida bem com isso. Interpreta a rejeição como ameaça. Por milhares de anos, viver isolado significava morrer. Então, a solidão ainda ativa os mesmos sistemas de defesa. Por isso surge insônia, irritação, ansiedade, sensação de vazio. Não é fraqueza, é biologia, é o cérebro gritando: precisamos de conexão. Mas o mundo está cheio de gente ocupada demais para oferecer. E quando isso se prolonga, a personalidade muda. Não necessariamente para pior, mas para uma versão mais defensiva. A pessoa se acostuma com o silêncio e cria mecanismos de proteção. Evita vínculos, não se abre, não demonstra vulnerabilidade. Não porque não queira, mas porque aprendeu que dói. A solidão vira ciclo. A pessoa se fecha para não se machucar, mas ao se fechar, reforça o isolamento. Alguns acham que tem algo errado, outros viram observadores da vida alheia, consumindo relacionamentos perfeitos nas redes e se comparando. Assim, muita gente boa começa a se sentir irrelevante. Não por falta de valor, mas por falta de reciprocidade. A pior solidão não é a de quem não tem ninguém. É a de quem tem gente por perto, mas não tem onde descansar emocionalmente. Ninguém fala disso porque admitir solidão virou fraqueza. Só que solidão não se resolve correndo atrás de dezenas de pessoas. A psicologia mostra que a cura começa reconstruindo o vínculo consigo mesmo. Não é papo motivacional, é neuroplasticidade. Quando você faz coisas que fortalecem sua identidade, aprender algo, criar rotinas, se reconhecer como alguém capaz, o cérebro cria novas trilhas internas de segurança. Isso muda o comportamento social. Pessoas seguras se conectam melhor. Porque não entram em relações pedindo socorro, e sim oferecendo presença. Mesmo assim, continuar nessa jornada exige coragem, porque muita gente já vive tão machucada que se abrir parece arriscado, mas tudo começa pequeno. Uma conversa verdadeira, uma experiência nova, um passo fora da rotina. A solidão pode ser lugar escuro, mas também pode ser o ponto da virada onde você decide se reencontrar antes de reencontrar o mundo. No fim, tudo volta ao ponto silencioso do começo. O cérebro tentando sobreviver em um mundo onde conexões ficaram raras e rápidas demais. Cada olhar ignorado, cada mensagem que não volta, cada relação que termina sem aviso, constrói a sensação de não pertencer.
O corpo responde ativando alerta, perdendo sono, buscando explicações. Mas agora dá para enxergar que não era defeito, era mecanismo. Era o cérebro tentando manter você vivo. Era proteção. Mesmo quando você se fechou, também foi uma forma de se salvar. A diferença é que agora você entende que não precisa viver para sempre nessa armadura. Ela foi útil, necessária, mas começa a pesar quando deixa de proteger e passa a impedir que você viva. E aqui entra o segundo looping da história. A mudança de personalidade que surge quando a solidão vira rotina. Antes parecia defeito de fábrica, como se algo na sua forma de agir afastasse pessoas, mas era só comportamento ajustado ao ambiente. Quando o mundo não acolhe, o cérebro evita dor. Só que agora, entendendo o processo, você tem escolha. Antes, suas reações eram automáticas. Agora existem novas rotas possíveis. Como se a solidão tivesse construído paredes internas, mas agora você pode decidir qual delas derrubar primeiro. E não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser responder uma mensagem que normalmente ignoraria. Pode ser aceitar um convite. Pode ser admitir que sentir falta de alguém não te diminui. Se antes você olhava a vida dos outros pelo vidro, pode abrir a porta. E a última ponta que fica amarrada é aquela pergunta nunca dita, mas sempre pensada. Tem saída? Tem, mas ela não começa nos outros, começa em você. Quando você se trata como alguém que merece cuidado, o corpo recebe um novo sinal. Não estou mais sozinho contra o mundo. E isso muda tudo. A partir daí, você não se conecta por desespero, mas por escolha. Não busca multidões para tapar o vazio, mas experiências reais que preencham. Porque no final, solidão não é falta de gente. É falta de conexão. E conexão não nasce depressa, nasce de presença. A grande reflexão fica aqui. Talvez a maior virada da sua história não seja quando alguém entra na sua vida, mas quando você decide voltar para dentro dela. Porque quando você se encontra, o mundo inteiro volta a ter lugar para você também.